senhoras e senhores deputados, a leiloeira Christie's cancelou ontem a venda das 85 obras de Miró, alegando não haver garantias de cumprimento da lei relativamente à expedição das obras de Lisboa para Londres. O facto é que, no decurso da interposição de uma providência cautelar pelo Ministério Público, o Tribunal Administrativo de Lisboa, apesar de não ter impedido a venda, demonstrou grande apreensão em relação à atitude do Governo que, através de despacho do Sr. Secretário de Estado da Cultura, aceitou a exportação dos quadros de Miró para Londres, depois de eles já lá estarem e sem que a lei tivesse sido cumprida. Com efeito, a Lei de Bases do Património Cultural determina que a saída dos quadros do território nacional tinha que ter sido comunicada à DGPC, a respectiva Direção-Geral, com uma antecedência de 30 dias. O certo é que a Parvalorem não requereu essa autorização e, tendo a DGPC tomado conhecimento de que as obras seriam vendidas em Londres, questionou a empresa sobre a localização dos quadros, não tendo obtido qualquer resposta. Para além disso, o Governo havia anteriormente pedido parecer técnico à DGPC sobre os quadros em causa, tendo a Direção-Geral do Património Cultural recomendado a integração deste espólio em território nacional, desaconselhando vivamente a sua saída do país. Senhoras e senhores deputados, a lei não foi cumprida e o Governo pactua inacreditavelmente com toda esta ilegalidade. Já na semana passada, chamámos neste plenário a atenção para o não cumprimento da lei que obriga o Governo a inventariar os edifícios públicos com amianto. Todos temos conhecimento que este Governo é perito e recordista em inconstitucionalidades, ou seja, estamos perante um Governo que não respeita o Estado de Direito democrático e que não olha a meios para prosseguir os seus fins. Nestes termos, a Assembleia da República tem que se indignar em nome do país. Para além do aspecto muito grave da catadupa de atropelo à lei, o Governo lesa por todos os meios o interesse nacional. Esta coleção de obras de Miró, sendo integrada no tecido museológico de Portugal, seria fator que potenciaria o desenvolvimento do país não apenas na componente cultural, mas também numa componente turística que se correlacionaria diretamente com uma dinamização económica do país, de que o país precisa, como de pão para a boca. Diz a leiloeira Christie's que estes 85 quadros de Miró constituem uma das mais extensas e impressionantes ofertas do trabalho do artista. E Portugal pega nestas pérolas que podem gerar riqueza no país e coloca-as à venda. O Governo bem pode dizer que são quadros provenientes dos ativos do BPN, mas então, por que não relembra a venda a saldo que fez do BPN por uns míseros 40 milhões de euros? E, inacreditavelmente, diz que ao Estado só compete garantir que os museus estão abertos. Não! Também tem que garantir que os museus têm visitantes. E o Governo insiste em dizer que estas obras valiosíssimas não são prioridade para o país. Não são, porque a cultura não é prioridade para o Governo. Mas um Governo que diz e rediz que estas obras de Miró não são uma prioridade, revela tudo o que tem para revelar, que na sua perspectiva a cultura não é uma prioridade. Senhoras e senhores deputados, este cancelamento da venda das 85 pinturas de Miró constitui uma oportunidade para voltar a reparar a asneira feita, da qual o Governo foi coautor, e o país deve exigir que todo este processo seja reequacionado, de modo a que a cultura tenha voz e que seja também fator de dinamização económica do país, para além da sua dimensão de nos retratar e de também nos construir como povo e como país.
pela cultura, senhoras e senhores deputados, é preciso pedir a destituição deste Governo.